Pense comigo, como alinhar as diferentes áreas funcionais ou departamentos de uma empresa a partir dos objetivos estratégicos do empreendimento? Como potencializar os resultados do processo de previsão de demanda? Como equilibrar a oferta e demanda de um negócio? Como planejar melhor a utilização dos recursos produtivos? Como capacitar a alta administração e gestores a tomarem decisões fundamentadas em dados e informação? Explorando essas questões, o tema aqui é o uso de tecnologias avançadas no processo de SNOP. Conta aqui com a presença de um engenheiro de produção, 5 anos atua em processo de melhoria, PCP. Seja bem-vindo aí, Ricardo Linhares, consultor APS, SNOP, da LSB, Lean Scheduling Brasil. Prazer, eu sou o Ricardo, chamo Ricardo Linhares, hoje eu sou sócio e consultor da LSB, a Lean Scheduling Brasil, que é uma empresa que ela está situada, a gente tem uma sede aqui em Porto Alegre e também a nossa matriz ela está lá em Santa Catarina, em Florianópolis. Eu sou engenheiro de produção, formado pela PUC, e hoje em dia também estou mestrando em Supply Chain Management no MIT. E aí, ao longo disso, a gente também foi tendo experiências com implantação e sustentação de soluções APS em diferentes setores, né? Empresas de diferentes setores. E aí, também, junto com a APS, a gente vai olhar no slide daqui a pouco, que entra o SNOP. Então, a gente já trabalhou eu já trabalhei em empresas com empresas, né? Do setor de plástico, do setor de farmacêutica, setor de eletrônicos aqui, como algumas empresas que vocês devem conhecer, como a Intelbras, a própria Brinox, aqui aí pertinho da Ubra, acredito que seja um pouquinho mais perto, em Gravataí eu já trabalhei também com a TDK, então teve diversas empresas onde a gente já passou, se deparando com os mais diversos processos, e isso vai agregando bagagem para a gente também conseguir, né, acabar vindo e tentar compartilhar um pouquinho disso aí com vocês, certo? Então, só para falar um pouquinho da LSB mesmo, prazer, nós somos LSB, né? Nós somos uma consultoria focada em realmente potencializar os resultados do nosso cliente através de uma união que nós achamos fundamental, que é a união entre tecnologia e inteligência de negócio, principalmente mais focado na gestão da cadeia de suprimentos e também mais focado ainda na parte de PCP, né? Então, nós temos um foco muito grande em gestão de produção, né? Uma equipe especializada em planejamento de demanda e operações, que aí é onde entra uma força grande, o SNOP. Né? A gente tem experiência, nossa empresa tem experiência em mais de 15 anos de atuação em dezenas de projetos realizados, dezenas de empresas que a gente já passou, então isso acaba agregando muito, né? Metodologia, então aqui é um pilar muito importante, porque nós temos procedimentos, né, e processos que vão garantir que os nossos clientes, né, os nossos parceiros, estejam tendo resultados ao longo de todos os projetos que nós passamos, né? E aí, com isso, a gente vai sempre buscando a excelência, né, principalmente buscando a melhoria contínua antes, depois e depois da implementação do projeto, implementação da tecnologia ou do próprio processo, né? Então, o que a gente faz? Através desses nossos parceiros de negócio que eu vou apresentar, a gente oferece ferramentas robustas para o planejamento de vendas e operações, que é o SNOP, e também para o planejamento, programação e o controle da produção, né? Para que a gente consiga gerir melhor as informações ao longo de toda a cadeia, né, dentro do processo de uma empresa, certo? Então, primeiramente, a gente trabalha muito com a Siemens, uma empresa alemã que a gente trabalha principalmente com as soluções APS deles, onde a gente tem a solução de Op Center Planning, de planejamento, e Op Center Scheduling, de programação, do chão de fábrica mesmo.
Nós temos o nosso parceiro, que aqui é onde a gente vai abordar um pouco também as soluções que ele entrega, que é o Planera, né? É uma empresa que fornece uma tecnologia para o processo de S&OP, para apoiar o processo de S&OP, né? E além disso também fornece informações utilizando os dados deste processo. E também nós temos outro parceiro que seria o Troika, né? O Troika é uma solução hoje que ela traz uma modernidade, uma praticidade para o controle no chão de fábrica, para controlar os apontamentos dos operadores nas ordens de produção, controlar o OEE, né, a eficiência das máquinas e assim por diante. Então, nós temos aqui 4 pilares. A gente foca muito na consultoria, né, para que a gente entenda realmente o problema do cliente, a implantação, para que a gente consiga realmente fornecer o software e fazer com que ele se adeque à realidade do cliente ou à nova realidade que a consultoria pode gerar, né, as mudanças de processo que isso pode gerar. Em relação também à capacitação, muito importante, porque as pessoas têm que estar treinadas para elas conseguirem ter o dia a dia fluido, garantir que a ferramenta, né, a tecnologia gere resultado, e também o suporte, né, para a gente sempre deixar o nosso cliente tranquilo que qualquer problema ele vai estar amparado pela nossa equipe de suporte. E essa é a nossa expertise hoje em relação a parceiros, né? Eu mostrei ali um pouquinho do que eu já atuei, mas quando a gente olha para a empresa como um todo, a gente já atuou em diversos outros parceiros, outros clientes, muitos segmentos, então a gente entende que com isso a gente consegue passar um pouquinho para o mercado aquilo que a gente acredita, né? E gerar resultado cada vez mais forte, né? Nos mais diversos segmentos aí de empresas. Nós temos uma visão de tentar ajudar, né, dentro desse supply chain de ponta a ponta, olhando a cadeia de suprimentos de ponta a ponta. Então, desde os pontos de venda aqui dos nossos PDVs, né, que seria, por exemplo, um mercadinho da esquina da casa de vocês, ou algum supermercado, ou algo do tipo, né, até a fábrica, né? Então, quando a gente olha todo esse guarda-chuva aqui de processos, de locais, né, de pontos onde cada elo da cadeia acontece, a gente acaba tendo os PDVs, o centro de distribuição, e aí aqui a gente vem para realmente dentro da fábrica, né? Dentro da fábrica, a gente consegue ver que, a partir das demandas dos clientes, nós acabamos tendo o histórico, né, de quanto que foi vendido, e aí com isso a gente tem um processo aqui muito importante, que é o processo de previsão de vendas. Esse processo é onde a gente tem um parceiro, que é a Planera, que a gente vai mostrar um pouquinho ali para frente, a solução que eles fornecem, né? Então, ter um histórico bom de dados, né, e utilizar esses dados de uma maneira inteligente para conseguir olhar para o futuro é um ponto muito importante para a gestão da cadeia de suprimentos como um todo e, principalmente, para o processo de S&OP. Depois disso, como a gente sabe que o S&OP ele tem um S de sales, né, de venda, e um O de operations, que seria de operações, que basicamente seria a nossa capacidade de abastecimento em relação à fábrica, principalmente, né? Então, quando a gente entra no O do S&OP, a gente vem para a nossa fábrica. Então, como que a gente pode distribuir melhor, né, e quanto que a gente consegue distribuir e também produzir melhor com a nossa capacidade de produção. Então, é muito importante a união desses dois fatores para que a gente tenha, dentro da S&OP, um plano, né, que seja execuível, certo? E aí a gente também tem, mais numa execução forte desse plano, o sequenciamento de produção, para a gente programar as ordens de produção na fábrica e fazer com que as máquinas tenham sua programação diária, né, e o processo evolua como um todo. E aí também, quando a gente estiver dentro do chão de fábrica mesmo, é importante a gente controlar essa programação, né? Como a gente executa e como a gente controla vai ser fundamental para garantir que aquilo que a gente preveu vender com base na nossa capacidade, né, esteja realmente sendo executado lá na ponta, para que tudo isso, todas essas informações voltem e a gente consiga sempre realimentar o processo, né? Então, a gente olhando para esse guarda-chuva, né, tendo essa visão mais holística sobre toda a cadeia de suprimentos, é o que nos motiva a tentar fornecer soluções e ajudar cada vez mais as empresas e a indústria brasileira como um todo a ter uma eficiência melhor dentro dessa gestão da cadeia de suprimentos. Então, é aqui que a gente começa a entender mais como que nós podemos ajudar no processo de S&OP. Então,
garantir aí a melhor relação capacidade versus demanda e gerar um plano de produção que leve à sustentabilidade do empreendimento é uma busca constante dos gestores de organizações de diversos setores, né? Com base em boas práticas, ao adotar um processo estruturado de S&OP, como uma abordagem estratégica para a gestão do negócio, a empresa tende a estar em melhores condições para enfrentar tais desafios e as incertezas na sua trajetória, o que pode aí construir, né, a continuidade do próprio negócio e a satisfação do cliente. A partir dessa perspectiva, qual é o impacto do processo de S&OP na gestão empresarial? Bom, primeiro é bom a gente entender o que é o S&OP, né? O S&OP seria um processo, né? Não é uma ferramenta, não é uma tecnologia, não é um software, né? É um processo. Então, S&OP é o Sales and Operation Planning, então S and OP, né? Seria o nosso planejamento de vendas e operações, né? Esse processo ele é muito importante para garantir o balanceamento entre oferta e demanda ao longo de toda a cadeia de suprimentos, né? Como a empresa se relaciona com seus fornecedores, com seus clientes, né? Para realmente atender melhor a demanda do mercado, né? Sem ter um grande impacto nos seus custos operacionais, nos seus custos de outros recursos, né? Então, o S&OP, ele surgiu na década de 80, né? Ele surgiu inicialmente com uma definição de duas pessoas dentro de uma empresa, eles criaram esse processo e depois formaram uma consultoria para realmente disseminar esse processo para várias empresas, né? Então, esse processo ele tem o objetivo principal de alinhar as previsões de venda, as previsões de demanda com as capacidades de produção e fornecimento, né? De forma que a gente possa otimizar os recursos e minimizar os custos. Então, com o tempo, o S&OP ele acabou se tornando uma prática que não envolve somente a área de vendas e a área de operações, mas ele vai envolver as outras áreas da empresa, como marketing, compras, finanças e ainda outras áreas que, dependendo do segmento que a empresa atua, isso possa ser necessário, como engenharia, por exemplo. Então, o S&OP ele vai trazer todo mundo, basicamente, para uma mesa, para que todo mundo possa contribuir para um planejamento, né? E esse planejamento realmente esteja olhando para o que a empresa precisa e para o que a empresa consegue atender do mercado, né? Então, por exemplo, a área financeira, ela pode ajudar no processo de S&OP para garantir que realmente o orçamento da empresa seja alocado de forma mais eficiente. Na área de compras, né? A área de compras vai conseguir informar quanto que eles vão conseguir entregar de matéria-prima para realmente conseguir atender aquilo que o mercado precisa, né? Ou se não vão conseguir, né, atender, qual estratégia que pode ser feita, por exemplo, se a gente vai acabar, vamos supor que eu estou enxergando que eu posso ter uma falta de matéria-prima ali na frente, então, qual seria o custo para eu não trazer esse material lá da China por um navio, e sim por um avião, porque vai chegar 30 dias antes, né? Então, são algumas coisas que a gente pode colocar dentro da mesa no processo de S&OP e discutir para que todo mundo saiba dos desafios da empresa, né? E aí, um ponto muito importante dentro do processo de S&OP é a área de operações, né? E a área de vendas. A área de operações vai basicamente dizer quanto que eu consigo produzir com a capacidade que eu tenho ou, mais a longo prazo, com a capacidade que eu conseguiria ter. E a área de vendas vai dizer quanto que a gente precisaria de material para atender realmente o que o mercado precisa e transformando também isso em dinheiro, né? Entendendo quanto que isso pode representar em faturamento para a empresa. Então, é aí que está o processo de S&OP, principalmente, e ele tem basicamente quatro objetivos principais, né? Aumentar o nível de serviço dos nossos clientes, né? Então, fazer com que os nossos clientes estejam melhor atendidos, reduzir essas rupturas que a gente possa ter nas demandas. Então, quando o cliente ele vai tentar fazer um pedido e esse material não tem, então isso acaba sendo uma ruptura, né?
ele vai tentar reduzir os nossos estoques, porque se a gente não tem um processo bom de S&OP, onde a gente entenda a nossa demanda, a gente vai sempre tentar aumentar o nosso estoque para não deixar o material faltar para o cliente, porque se a gente deixa o material faltar para o cliente, né, a gente acaba abrindo espaço para o fornecedor, né, ou a gente acaba aumentando nossos custos por alguma pressa que a gente tenha para tentar atender esse cliente. Então, é muito importante essa redução de estoque que acontece por se planejar melhor e também, consequentemente, né, um aumento de resultado. Quando a gente tem um cliente melhor atendido, quando a gente tem muita demanda e um processo bem estabilizado, a gente acaba tendo menos custo para fazer a máquina girar. Então, a gente aumenta o nosso lucro. É uma empresa, a gente sabe que o objetivo muito importante de uma empresa é ter lucro, né? A gente só abre uma empresa para ter lucro, a não ser que ela seja uma empresa filantrópica. Então, dessa forma, o processo de S&OP a gente entende que ele é realmente imprescindível para ter bom planejamento da tua empresa ao longo do tempo. Parece claro que mesmo respeitando as particularidades de cada negócio, o S&OP deve ser, né, um processo colaborativo, integrado. Né? Vejo que isso contribui a essa visão holística do negócio, né, facilitando a tomada de decisão. Mas, por outro lado, em geral, temos uma situação complexa com alto volume de dados que devem ser tratados, analisados de forma ágil, enfim, a digitalização do processo de S&OP é o caminho a ser seguido pelas empresas para alcançar melhores respostas? Macarius, com certeza. Hoje, imagina, a gente olha uma empresa grande, por exemplo, uma empresa de um cliente nosso, do setor de eletrônicos, né? Imagina a quantidade de produtos eletrônicos que a gente encontra no mercado hoje, com uma variedade de funcionalidades. A gente está falando de 10 mil produtos diferentes, 10 mil códigos de itens diferentes, né? Com essa empresa vendendo os seus materiais, seus produtos em diversos países, com diversos comportamentos de mercado diferentes. Como é que a gente vai hoje colocar tudo dentro de uma planilha de Excel, né, e tentar fazer um cálculo para entender realmente qual vai ser essa demanda? É muito difícil de fazer isso e mesmo que a gente consiga, a gente demoraria muito tempo e não é o tempo que a gente tem para fazer o número para chegar a ter essa discussão, né? A gente precisa construir um plano para chegar na mesa da SNOP com todas as áreas para conseguir que todo mundo discuta sobre esse plano e entenda quais são os riscos, etc. Então, eu vou mostrar aqui rapidamente uma ferramenta que a gente tem, que seria a ferramenta do nosso parceiro da Planera, só para a gente entender um pouquinho sobre o que a gente tem hoje, né, de tecnologia para apoiar primeiramente o processo de S&OP. Então, o processo de S&OP, ele começa com a gente entendendo a nossa demanda, só voltando no outro slide aqui, né, ele começa com a gente entendendo o nosso histórico de vendas, né, e fazendo uma previsão de vendas, para que a gente consiga projetar para frente e entender quanto que a gente vai precisar produzir daquele material, quanto que a gente tem no estoque, assim por diante. Então, a gente tem como botar o dedo na boca aqui, colocar o dedo né? Colocar o dedo para cima e, pô, beleza, vamos vender, hoje a gente vendeu 50, amanhã a gente vai vender 75. A gente pode chutar, né? A gente vai demorar muito tempo para fazer esses chutes para todos os produtos ou todas as famílias de produtos que a gente possa ter, ou a gente pode vir investir numa ferramenta própria para isso, né? Que hoje, quando a gente fala de histórico de vendas e projeção de série temporal, que a gente pode dizer algo mais técnico, assim, né? Onde a gente vê o histórico e coloca uma estatística dentro disso para fazer uma previsão para frente, que seria basicamente o que a gente usa para fazer previsão de tempo, né? Isso acontece também. Então, a gente tem, por exemplo, dentro do Planera, que seria o Planera Demand Planning, né, que é a solução do nosso parceiro, tem diversos modelos estatísticos para fazer previsão. Então, desde média móvel, amortecimento exponencial duplo, triplo, que é o famoso Holt-Winters, né? Regressões temporais. Então, aqui
com minutos de cálculo, né, a ferramenta consegue gerar N cenários, né, de diversas modelos estatísticos para que, de acordo com a medição de um indicador, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, de acordo com a medição desse indicador, a gente consiga entender qual é o modelo estatístico que me dá uma melhor acuracidade. Ou seja, qual é o melhor modelo estatístico que vai me gerar menos erro, né? Quanto menos eu erro, mais chance eu tenho de acertar. Então, melhor vai ser esse modelo para a nossa realidade. Claro que o modelo, ele estatístico somente, a gente pode acabar tendo, eventualmente, alguns comportamentos que a gente não consegue colocar dentro dele, né? Então, por exemplo, pode ser que ele não consiga entender que vai ocorrer algum fenômeno político ali na frente ou algum outro fator que vai impactar essa previsão de vendas, mas aí que entra a cabeça do ser humano, né, para a gente conseguir olhar para esses outros fatores, né, e colocar ainda dentro disso para deixar o processo cada vez mais preciso. Só que aí o ser humano ele está agindo na exceção, né? Ele faz o cálculo para todos os produtos, todas as famílias e a gente tenta entender um pouquinho melhor de cada mercado e colocar esse ponto a mais. E aí que a gente consegue, dentro dessa ferramenta, ter algo que seria basicamente dessa forma, né? Entendendo o que a gente tem aqui de estatística mesmo, né? Quanto que a gente tinha para o passado, aqui 2021, né? E quanto a gente tem para o futuro, 2023 aqui, em relação a quanto que eu estou projetando para cada um dos modelos estatísticos, né? Então, aqui cada corzinha seria um modelo estatístico dentro dessa previsão para frente. Então, esse Planera, inicialmente, ele vai ser uma ferramenta, o Planera Demand Planning vai ser uma ferramenta que vai nos apoiar em definir esse melhor previsão. A gente sabe que previsão é um negócio que é complicado, é um cálculo muito complexo, né, porque ele exige diversas variáveis. Não sei se vocês já chegaram a ter algum contato nas cadeiras de estatística que a gente acaba tendo em direito de produção, mas a gente acaba se deparando um pouquinho com isso e se a gente tenta fazer por planilha, a gente sabe que pena, né? É complicado. Então, com milhares de produtos diferentes ou famílias de produtos diferentes, o Planner ele consegue fazer isso em questão de minutos. Tendo essa previsão de vendas, né, é importante a gente entender se a gente consegue entregar o que o mercado precisa, né? Então, não adianta eu prever que eu vou vender 1 milhão de peças e eu fazer um plano colocando que eu vou produzir 1 milhão de peças, porque eu não vou conseguir. Eu só consigo, de acordo com a quantidade de pessoas ou máquinas que eu tenho, naquele mês, produzir 1.000 peças. Então, como é que a gente vê isso também? A gente pode pegar o número de novo, pode tentar pegar o número, colocar no Excel, fazer vários PROC-Vs aqui, PROC-V ali, né, e tentar entender realmente quanto que eu tenho de capacidade, quanto que eu vou distribuir de capacidade para cada produto. Né? Mas essa não é, hoje com a tecnologia que a gente tem, essa não vai ser a melhor alternativa. Né? Então, o que a gente tem hoje de ferramentas que podem nos apoiar a trazer essa visão para a Sinopy? Então, o Planera Demand Planning, ele consegue trazer para a gente o S da Sinopy. Né? Então, o Sales, qual é a nossa previsão de vendas? E aí, a gente entra com o O da Sinopy, que seria o Operations, que seria quanto que a gente consegue entregar dessa previsão de vendas. E aí a gente vem para o nosso outro parceiro aqui, que seria realmente a Siemens, e aí a ferramenta que mais nos apoia hoje dentro desse processo é o Op Center Planning. Então, a gente tem a família de produtos Op Center da Siemens, e a gente tem o Planning, que seria o planejamento. Como é que a ferramenta funciona, né? Então, ela faz todos os cálculos, né? A gente tem uma tabela aqui com diversos botões, né? E essa ferramenta, a função dela é trazer todos os produtos que a gente tem dentro de uma empresa. Então, como vocês podem ver aqui, caixa de papelão, produto embalado 1, embalado 2, 3, 4, né? E a gente olhar, por exemplo, esse produto aqui, embalado 1, ó, e entender que eu tenho aqui um plano que ele vai ser feito em 6 meses, né, até o mês, do mês 1 até o mês 6 de 2000, né, eu tenho um estoque já em casa e eu vou ter aqui minha previsão de vendas, a minha demanda. Consegue entender que eu tenho uma demanda, né, que essa demanda vai estar distribuída ao longo do tempo.
que é justamente aquela informação que o Planera Demand Planning nos forneceu. Então, com base nessa demanda e com base principalmente também no que eu vou projetar de estoques, para eu ter um pouquinho de estoque desse material, para não deixar o material faltar ao longo do tempo, caso eu tenha algum erro de previsão, ou caso eu tenha alguma quebra de máquina ou algo do tipo. Então, é muito importante a gente também ter estoques, né? E aqui a gente consegue colocar também os estoques. Com base nisso, a gente consegue entender se isso cabe ou não cabe dentro da nossa capacidade fabril, né? Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, ele vai conseguir, o OpCenter, ele vai conseguir gerar um plano com base na capacidade. Então, esse aqui é um gráfico, né, onde a gente, dentro desse gráfico, ele é gerado em segundos dentro da ferramenta. É um gráfico que está aqui embaixo com os períodos que a gente viu lá, então, do mês 1 até o mês 6, né? E aí, cada um desses meses, a gente vai ter essas produções, né? E aí, atrás, a gente tem uma área aqui, ó, área azul, que seria a nossa capacidade. Então, a gente consegue ver que ele é um plano que ele é adequado dentro da capacidade. Querem ver um plano que, por exemplo, extrapolaria a capacidade? Eu vou gerar um novo plano aqui, ó, que vocês possam olhar. Eu vou gerar um plano com capacidade infinita, como se a gente tivesse máquinas à vontade e assim por diante. Então, quando a gente olha aqui, a gente calcula, olha só, ele acabou gerando um plano que estoura a capacidade em muitos momentos, né? Principalmente nessa primeira semana. Então, ele está vendo, pô, eu não vou conseguir produzir tudo que tu precisa nessa primeira semana, então eu vou ter que distribuir um pouquinho nas outras semanas, né? Assim como ali na frente eu também não vou conseguir produzir tudo, então algum item eu vou ter que deixar de produzir o que o plano está pedindo, né? E aí é onde entra o SNOP, porque eu consigo pegar essas informações aqui e vir para a mesa de discussão do SNOP, do processo, e dizer assim, bom, pessoal, essa nossa família de produtos aqui, a gente sabe que o mercado precisa disso, mas a gente não tem capacidade para atender. Então, olhando em relação a horas aqui, quanto que a gente poderia aumentar de horas? Quanto que a gente poderia contratar mais pessoas ou adquirir novas máquinas para conseguir fazer com que esse plano atenda? E se a gente não conseguir, né, comprar a máquina, se não der tempo de comprar a máquina, ou a gente não tiver o orçamento para contratar mais pessoas, então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que realmente entregar aquilo que a gente consegue. E aí é onde a gente realmente consegue fazer um plano aqui, né, que a gente consiga restringir esse plano, né, e aí realmente fazer com que tudo caiba dentro da nossa capacidade produtiva. E aí, pegando esse número, né, de, bom, quanto que eu vou conseguir produzir, quanto que eu vou atender essa demanda, a gente volta para o pessoal, ó, pessoal, então, de acordo com as nossas ferramentas, a gente identificou que precisamos atender aqui, 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 né? Limitando um pouquinho a capacidade, e esse vai ser o número que a gente vai conseguir. Consensamos o plano? Consensamos. Então, assim, a gente consegue passar esse plano para frente, fazer com que ele seja executado. Então, isso aqui é um pouquinho de ferramentas que a gente pode ir utilizando, né, no dia a dia. E aí, uma coisa muito importante ainda, que é, assim, nós fizemos um plano, né, mas ainda, com certeza, ainda tem muita oportunidade de melhoria aqui dentro desse plano. E aí que vai para a nossa parte de análise de dados, né? Então, a gente tem que separar as ferramentas em basicamente duas funções principais. Uma função seria de execução, de cálculo mesmo, para calcular o plano, né? Gerar o número, gerar a informação, processar aqueles dados, fazer os cálculos, e outra ferramenta para analisar os dados, analisar os indicadores, né? E aí que entra aquelas ferramentas, não sei se vocês já ouviram falar em BI, né? A gente pode usar também, por exemplo, aqui, gráficos, né, dentro do Power BI aqui, ou de qualquer outra ferramenta de BI, para entender, né, como é que está o nosso percentual de ocupação da fábrica, quanto que a gente está conseguindo atender dos nossos pedidos, como que vai ser a nossa distribuição de produção ao longo do tempo, né? Onde é que está o nosso gargalo, quanto a gente tem de tempo de setup. Então, é muito importante, depois que a gente faz um plano, ou ao longo da formação de um plano, a gente analisar muito criticamente para a gente garantir que aquele cenário que a gente vai realmente efetivar, ele vai atender os resultados da empresa. Então, aqui a ferramenta de BI é uma ferramenta poderosíssima para conseguir unir e correlacionar todos esses dados a fim de me trazer uma assertividade maior na tomada de decisão. Então,
isso aqui é um pouquinho que a gente tem de ferramentas aqui, a gente pode ter N outras ferramentas para apoiar nesse processo, mas a gente enxerga que essas 3 ferramentas principais, sendo bem exploradas e bem configuradas, principalmente, com uma adequação boa desses processos, a gente consegue fazer um processo de S&OP com uma eficiência muito boa e trazendo muitos resultados para a empresa. Seguindo nessa lógica, então, mesmo em um ambiente com o apoio, né, de tecnologias digitais, e como monitorar ou avaliar o desempenho do processo de S&OP? Bom, como eu comentei ali, dentro do Planner Demand Planning, né, como eu comentei, a gente precisa inicialmente escolher, né, um melhor modelo, melhor modelo estatístico para seguir com o nosso planejamento. E aí existem diversos indicadores que a gente pode utilizar para olhar qual vai ser o meu melhor modelo. Então, dentro lá do nosso primeiro pilar do S&OP, que seria formar a previsão de vendas, nosso primeiro input para o processo, né, que vai ser essa previsão de vendas, a gente precisa escolher a melhor, e a gente escolhe a melhor principalmente com base em 2 indicadores, né? O primeiro indicador aqui seria esse indicador que seria o WMAP, né? Ou só MAP. O que seria isso aqui? É o weighted, ou sem esse W seria só o indicador mesmo, sem ser ponderado, né? Então, vai ser o MAP, que é o Medium Average Percent Error. Né? Então, vai ser quanto que eu estou... é o Medium Absolute Percent Error. Então, quanto que eu estou errando? Né? Então, vamos lá. Como é que a gente faz isso? Então, vocês podem ver aqui nesse gráfico que eu vou ter para trás, aqui no passado, eu vou ter o meu histórico, né? Então, imagina que eu vou pegar o meu histórico, vou gerar uma previsão com base no meu histórico e vou comparar. Bom, essa previsão aqui, né? Como é que ela se comporta no passado? Será que se eu usar essa previsão no passado, eu iria errar muito ou pouco? Então, jogando essa previsão lá para o passado, né? Eu sei que é difícil da gente, eu acho que eu me expressei mal, porque prever no passado é complicado, né? Não tem como a gente prever no passado, mas a gente, imaginando que nós estamos no passado, imagina que a gente está agora no início de 2021, e vamos fazer uma previsão de vendas para 2022, né? Com base nos dados de 2020, 2019. Quanto que a gente acertou, né? Usando cada modelo estatístico. Então, vamos lá, eu estou gerando a previsão, 2022 eu vi que no primeiro mês eu previa vender 100 e eu vendi 150, então tem um erro de 50. Já no segundo mês, eu previ vender 200, e aí eu acabei vendendo somente 80. Então, essa diferença, esses 50 aqui, esses 120 no segundo mês, todos esses erros, a gente pode fazer uma média deles, né? E aí ver o percentual, né, que a gente tem de erro. Então, quanto que é o meu erro de 50 sobre 100? Eu errei, né? 50 sobre 100, eu errei 50%, né, nesse período. Então, fazendo o percentual de cada mês, a gente consegue tirar uma média de todos esses percentuais e entender. Bom, então, com esse modelo estatístico aqui, eu errei em média 70%, 80%. Com outro modelo estatístico, que ele já olha para toda a sazonalidade que eu posso ter, olhando que, por exemplo, no Natal eu vou ter um incremento de venda, e todo Natal isso acontece, ou eu fabrico chocolate, né? E aí, toda Páscoa eu vendo muito mais chocolate do que normal. Então, ele vai prever uma quantidade durante um período, chegou na Páscoa, ele vai aumentar, depois vai voltar. Né? Então, isso aqui é a sazonalidade que a gente pode entender. Então, a gente entendendo essa sazonalidade e olhando para esses números, a gente consegue formar esse primeiro indicador que seria o WMAP, ou só o MAP. Né? Eu posso também ponderar isso de acordo com, por exemplo, eu sei que o erro naquele mês ele é menos representativo que o erro em outro mês. Então, eu posso dizer que para um mês eu vou ter o erro sendo mais representativo do que o outro, né? Então, eu estou ponderando. Então, olhando para a média desses erros, então, bom, eu errei, eu acertei em média 75%, significa que eu errei em média 25%. Né? Então, o 25%, né? 1 menos esse MAP, que seria o erro, eu tenho o meu FA,
seria um outro indicador que a gente tem aqui. FA vai ser o nosso Forecast Accuracy. Então, a acuracidade da previsão de vendas. Então, ele é o inverso do erro, né? Então, quanto que eu errei, eu sei quanto que eu acertei. E aí a gente consegue ver aqui dentro do Planera essas informações aqui por família de produto, né? Olhando por cada canal de vendas. Então, quando eu vendo online, quando eu vendo para os distribuidores, quando eu vendo, enfim, em outros locais, eu vou ter um erro maior ou um erro menor, uma assertividade maior ou uma assertividade menor. Então, esse é um primeiro indicador que é muito importante para a gente ter, realmente garantir que a nossa previsão de vendas ela vai ser a melhor que a gente conseguiu, né? Ou a melhor possível. Né? Uma coisa a gente sabe, a previsão sempre vai errar, né? É muito difícil a gente prever que é impossível, na realidade, a gente prever que naquele mês a gente vai vender exatamente 100 peças, a não ser que eu realmente tenha uma demanda super estável, né? Mas a gente sabe que não é a realidade hoje, porque tudo muda a todo momento com a evolução do mercado ali, está tudo sempre mudando. Então, garantindo essa previsão de vendas melhor, aí é onde a gente vai passar para o próximo passo do processo de S&OP, que é realmente entender como é que está a nossa fábrica, né? Como é que a gente vai conseguir atender aquilo que foi previsto. Né? Então, é importante a gente entender primeiro como é que está, aqui é onde a gente vem um pouquinho mais para realmente o nosso BI, para a gente entender esses indicadores de fábrica, de produção. Então, qual é o meu percentual de ocupação da fábrica? Ao longo do tempo, quanto que eu ocupo? Eu ocupo 80%. Então, eu ainda tenho sobra de capacidade, né? Se eu estou ocupando 80%, isso significa que 20% do tempo eu fico com a máquina parada. Então, legal, eu tenho sobra de capacidade. Dentro desse plano, pode ser que se eu conseguir aumentar um pouquinho, eu ainda consigo entregar. Beleza. Quanto que eu tenho de setup? Vamos supor que realmente eu esteja com 100% de ocupação. E aí eu trago aqui o setup, né? Tenho o setup aqui, nesse caso, de 0,5%. Então, esse 0,5%, ele pode representar aqui, nesse caso, 127 horas em um mês. Então, é bastante tempo, né? Se eu conseguir reduzir isso pela metade, quanto de aumento na minha venda eu consigo ter, de repente? Né? Se for feita alguma campanha de marketing, alguma coisa que vai até aumentar meu faturamento, né? Então, tem diversos indicadores de fábrica, né? de previsão de vendas que a gente consegue combinar para cada área conseguir entender qual é a sua possível performance. Vendas vai tentar prever o melhor possível. E a área de produção, a área de operações, ela vai tentar executar da melhor forma possível também. Então, é importante que cada um tenha seus indicadores chaves para entender como é que está a execução daquele plano no dia a dia. Né? E aí, depois, é importante também um outro indicador, que seria o nosso indicador de OTIF, que a gente chama. O que é o nosso indicador de OTIF? Esse indicador aqui grande, aqui, ó. Seria qual dos pedidos dos meus clientes, né? Quanto por cento dos pedidos dos meus clientes eu entreguei no prazo, on time, né? E completos, né? Então, o cliente me pediu 10 peças. 10 peças para o dia 10 de outubro, né? Eu vou lá e eu entrego 10 peças no dia 10 de outubro. Então, meu OTIF é quanto? 100%. Então, eu acabo tendo um OTIF de 100%. Se eu entrego só fora do prazo, mas entrego ele completo, então se eu entrego as 10 peças, só que no dia 11, o meu on time já vai para zero. E aí, meu 0 vezes o 100 vai dar zero também no meu OTIF. Então, cada pedido, a gente faz uma medição para entender se o cliente recebeu a quantidade que ele pediu, na data que ele pediu, e aí, com base em todos os pedidos da empresa, a gente consegue ver quanto por cento a gente está realmente atendendo o mercado para que a gente não perca, né, uma fatia de mercado porque a gente está sendo ineficiente. Então, isso aqui pode gerar, a gente pode ter um OTIF ruim por problemas na fábrica, problemas de processo mesmo, né, eu demorei muito tempo para abrir uma ordem de produção para mandar para a fábrica, ou demorei muito tempo para programar essa ordem de produção em determinada máquina, né? Ou eu tive um problema na logística desse pedido, então o pedido
foi por um frete que esse frete atrasou, então isso pode contar também no meu OTIF. Então tem várias formas de a gente, tem várias causas, né, para um OTIF ruim, e é bom a gente também entender como desdobrar esse número. Então, bom, 80% aqui foi no prazo, né, on time, nesse caso aqui. Esses 20%, né, o que aconteceu? Esses 20% aqui, desses 20, 10% foi por conta do frete, outros 10% foi por conta da fábrica. Mas na fábrica, o que aconteceu na fábrica? Ah, quebrou a máquina. Eu tive problema de qualidade, então eu ia produzir 10 peças e aí duas eu tive que jogar fora. Então, sabe? Então, a gente consegue depois ir usando os dados, unir todos esses dados e calcular os indicadores para que a gente tenha a possibilidade de realmente entender o que aconteceu ao longo do tempo e se prevenir, fazer a melhoria contínua dos nossos processos para que a gente melhore esses indicadores cada vez mais e monitore, né? Tem um pensador famoso aí que ele diz, né? Diga-me como tu me medes, que eu te direi como eu me comportarei. Então, a gente precisa sempre medir para entender qual precisa ser o comportamento do nosso processo. Então, o OTIF, a nossa ocupação de fábrica, a eficiência que eu estou tendo na fábrica, o OEE, né, que é um conjunto de eficiência com qualidade, com disponibilidade da máquina, é muito importante também, né? Também a gente entra aí, de novo, voltando na parte da previsão de vendas, então ter uma previsão boa, com estatísticas boas, que me geram pouco erro, também é muito importante. Então, é muito importante a gente entender ao longo desse processo de ganho de maturidade do SNOP, né, como é que está a evolução dos nossos indicadores, né? E aí um outro indicador que a gente também pode medir é qual é o tempo que eu estou demorando para unir todos esses dados para fazer esse processo de SNOP. E ele nunca pode ser maior que o ciclo, né, do SNOP. Se o SNOP é semanal, eu não posso demorar mais que uma semana para fazer esse levantamento de dados, né? Porque senão eu já perdi o ciclo do processo. Então, é muito importante também a gente ter essa velocidade para fazer o processo, né? Para conseguir chegar com esses dados para o processo e executar, né? E aí é onde as ferramentas, como eu comentei, do Planera Demand Planning, do Ops Center Planning e de BIs também, onde eles podem nos ajudar a ganhar tempo e assertividade na tomada de decisão. Legal, bem interessante a oportunidade de acompanhar a apresentação dessas alternativas, né, para a geração de um modelo de gestão, mas quais pontos, assim, você considera críticos ou de máxima atenção, né, dos gestores ao longo do processo de SNOP? E como as empresas estão se estruturando para conduzir o processo de SNOP? Hoje, a gente tem muitas empresas realmente buscando tecnologia, né? Precisamos de tecnologia, porque a gente é bombardeado todos os dias, né, por ferramentas novas, softwares novos, com, enfim, funcionalidades diferentes. Só que aí, muitas vezes as empresas esquecem dos outros pilares, né? Nós da LSB, a gente acredita em 3 pilares. Seria pessoas, primeiramente, depois processos, e aí sim depois a tecnologia, né? Então, a gente precisa ter boas pessoas capacitadas, né? Essas pessoas sendo inseridas e conseguindo executar esses processos de uma forma melhor, né? Para que a gente tenha um processo bem estruturado. E depois, quando a gente tiver as pessoas bem capacitadas, fluindo bem, os processos também com uma robustez grande, provas de erro, aí sim a gente vem com uma tecnologia para fazer aquilo que eu comentei, facilitar a nossa vida e trazer uma assertividade que vá um degrau a mais, né? Então, a gente precisa, as empresas inicialmente elas precisam entender isso, né? Pessoas e processos para depois adquirir a tecnologia, e aí é a busca grande que a gente vem tendo onde entra muito a LSB, né? Porque como eu mostrei ali naquele slide, o nosso primeiro pilar seria a consultoria. Então, a gente precisa primeiro entender e mostrar para o cliente, né? Mostrar para a empresa que tu precisa estruturar esses processos, tu precisa ter pessoas com tais capacidades, com tais qualificações para tu conseguir
fazer com que esse processo flua bem e conseguir extrair o máximo de resultado desse processo para que depois tu venha com uma tecnologia. E é muito importante a empresa saber que é muito importante ter alguém para dizer isso, né? E não só querer vender um processo, uma tecnologia. Então, a gente acredita muito nisso, que a gente precisa buscar 3 pilares: pessoas, processos e tecnologia. A partir desse panorama desenhado, conseguiu trazer para nós, para quem deseja, né, ou ter a pretensão de atuar em processos de S&OP, qual é o perfil profissional solicitado no mercado? Primeiramente, um perfil muito investigativo, é muito importante isso, porque, como eu comentei ali, né, eu mostrei as tecnologias, a gente tem muitos dados, muitos indicadores a serem construídos, gráficos, então a pessoa, é muito importante que ela tenha um perfil investigativo para não se realmente se confortar com o número, né? Então, se eu olhei lá que o meu OTIF ele é 98%, pô, onde é que está esses 2% aí, né? Como é que eu posso melhorar? Então, o perfil investigativo para ir atrás, né? Não só de resolver o problema, mas tentar entender como resolver o problema, né? Ou buscar alguém que saiba resolver o problema para a gente, né? Para que a gente consiga ter êxito naquela atividade. Outro ponto, autodidata, né? Algo muito importante, porque nem tudo que a gente vê no dia a dia está nos livros que a gente tem hoje, né, disponível. Por quê? Porque tudo evolui muito rápido hoje em dia. Então, a gente precisa ser muito autodidata para buscar informação e tentar aprender sozinho. O próprio McAllister, né? McAllister, há muito tempo atrás, provavelmente tu não teria não traria, né, alguém para falar de tecnologia no S&OP há muito tempo atrás, mas hoje em dia tu vê que é fundamental, né, e precisa se renovar. E nem tudo tem no livro, né? Hoje em dia a gente sabe que as coisas estão mudando muito rápido. Então, o que a gente aprende há um ano atrás, às vezes acaba realmente, né, ficando obsoleto ou tem algo para contribuir, né? É muito importante a gente ter a base, o conceito, para que a gente esteja bem embasado teoricamente, mas é importante também a gente olhar para o que a gente tem de tecnologia hoje e evoluir, né? Então, depois que a gente tem realmente esse perfil investigativo, esse perfil autodidata, a gente não pode ter medo hoje da tecnologia. Eu, antes de começar a trabalhar na LSB a gente faz algumas programações, né, no computador. Então, a gente olha lá aquela tela preta com vários códigozinhos, várias linhas de código e a gente fica, pô, assustado, né? Então, depois que tu entende, bom, eu consigo. Se o meu colega do lado consegue, eu também consigo e tu é mais investigativo e tu acaba indo para cima do problema e conseguindo resolver, tu vai se motivando e tu perde o medo da tecnologia. Então, é muito importante a gente não ter medo da tecnologia e ter o sangue no olho para fazer a coisa acontecer, né? E aí, a engenharia de produção, hoje, em termos de qualificação, é com certeza o curso que mais prepara os profissionais para trabalhar nessa área. Por quê? Porque nesse curso a gente consegue ter a visão do todo, né? Visão a visão holística, né, de toda a empresa, de como é que funciona basicamente todo aquele slide lá de cadeia de suprimentos que eu mostrei. Claro que algumas áreas a gente tem que depois acabar fazendo algum curso especializante para nos aprofundar, mas a gente consegue sair desse curso com uma visão que modéstia à parte não, né, mas é que eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito de engenharia de produção, então eu acho que o engenheiro de produção é o profissional dentro da empresa que vai estar mais qualificado para entender, né, como toda a máquina funciona. Isso é o que eu acredito. Então, pessoa já sendo engenheiro de produção, né, ou estando no curso, tendo esse perfil investigativo, sendo uma pessoa mais autodidata e não tendo medo da tecnologia, com certeza é um profissional que vai para frente e, ao longo do tempo, ganhando experiência e conseguindo se desenvolver, vai ser muito disputado no mercado. E vai apoiar muitas empresas, claro. O recado foi dado, Ricardo tranquilamente está lá no LinkedIn, só entrar lá
solicitar contato, fazer contato direto, bem tranquilo. Vou na tela aqui também. Então, quem quiser, tem o meu LinkedIn lá também, Ricardo Linhares, e se quiser escanear o QR Code, também consegue ter acesso. Então, a gente está sempre à disposição. Muito bem, Ricardo. Obrigado pela disponibilidade. Mais um encontro aí que eu acredito que foi de grande valor, não só para mim, como para quem está assistindo, né? Obrigado por todas as informações, conhecimento compartilhado. Só te agradeço. Muito obrigado mesmo. Considerações finais aí, por favor. É muito gratificante por estar aqui. Agradeço a oportunidade. Muito bem, era isso. Até a próxima.